também tenho especialização em educação especial e inclusiva e AEE, que é o atendimento educacional especializado. A gente faz a especialização para realizar o atendimento das crianças. Vamos falar essa noite sobre neurodivergência, né? O momento agora educacional é dos neurodivergentes. O que é que acontece? Como é que a gente pode fazer adaptação escolar? Como é que a gente pode pensar nessa criança a partir de um olhar inclusivo, né? Porque o meu sonho é que não precise mais se usar a palavra inclusão. Inclusão escolar. Para que inclusão? Se a criança está na escola e é uma criança como qualquer outra, né? Ela tem um currículo para ser cursado na escola, que é o mesmo currículo das crianças neurotípicas. A atipia não faz dela menos criança, faz apenas com que nós tenhamos um cuidado e um olhar diferenciado. Eu vou iniciar a apresentação do material que eu preparei, já se me ajuda, tá? Me orienta se precisar. Pode ser? Sim, Michele. Estou aqui já no compartilhamento do material. Já tá aparecendo a solicitação? Não. Vamos lá de novo. Vamos fazer de novo. E agora Sim. está aparecendo? Está aparecendo tela inteira ou está aparecendo apenas uma tela minúscula? Tela em minúscula. Tem que botar para... Ok, vamos ampliar essa tela. Opa. Melhorou a visualização? Sim. Ok. Como eu não estou vendo o que é que está acontecendo na sala, se precisar, chama aqui, diz, Mitchell, dá uma pausa e volta para cá que eu interrompo o compartilhamento, tudo bem? Bora começar. Como proceder em sala de aula diante das neurodivergências? Esse, minha gente, é o grande boom educacional pós-pandêmico, né? Eu costumo dizer que existia um olhar sobre a neurodivergência antes da pandemia e existe um olhar sobre a neurodivergência pós-pandemia. As pessoas costumam dizer, mas não existia esse número de crianças neurodivergentes na escola, de onde elas saíram? A resposta é simples, elas saíram de dentro de suas casas, né? Entendia-se que o espaço escolar só era possível para essas crianças depois que elas estivessem com maturidade social para estar nesses espaços. Hoje em dia, não. Com maturidade social ou sem maturidade social, elas adentraram a escola e vão adquirindo essa maturidade de convívio social no percurso. Eu coloquei aqui algumas leis que regulamentam, né, a frequência dos alunos neurodivergentes nas escolas, justamente para que a gente entenda que não é algo de agora, né? É algo desde sempre. A gente tem aí Constituição Federal de 1988. Olha quanto tempo. As políticas públicas para a inclusão, elas são antigas, só que agora sim, o olhar está voltado para o cumprimento da lei. Não é que a lei não existisse, é que agora o olhar é voltado para o cumprimento dela, em especial para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, e o Plano Nacional de Educação, e, por fim, a Lei Brasileira de Educação Inclusiva. Essa sim, que é uma lei de 2015, que preconiza que todo aluno neurodivergente precisa estar
na escola. Não existe mais outra opção ou outro caminho. Introdução à neurodivergência. O que é essa neurodivergência? Por que que essas crianças que possuem um comportamento atípico, um comportamento diferenciado, é considerado neurodivergente? O que significa neuro? Neurológico, cognitivo, cérebro. E por que divergente? Porque ele está distante dos comportamentos que são considerados socialmente normais ou aceitáveis, ou de convivência, ou sociáveis, ou de compreensão pela maioria das pessoas. Então, neurodivergência é um termo abrangente que engloba diversas formas de desenvolvimento do cérebro que se afastam da neurotipia. A gente também precisa entender que a neurodivergência não é que existe uma doença ou que existe um funcionamento errado, incorreto, anormal, como até então se entendia há muito tempo atrás. É apenas um funcionamento neurológico diferente. A forma como essa pessoa percebe e entende o mundo é diferente. Não é menos nem mais, é apenas diferente. E aí a gente precisa entender os diferentes perfis neurológicos. Por quê? Porque a gente que está na sala de aula, o professor, a gente recebe essas crianças com o entendimento diferenciado sobre a realidade e sobre as sensações que a realidade nos proporciona. São perfis que são diferentes. Se esses perfis são diferentes, óbvio, lógico, que o comportamento dessas crianças também será diferente. Lembrando que existe uma diferença entre eles, que às vezes se manifesta na forma como essa criança executa as atividades sociais, sejam elas interativas, sejam elas motoras, né? Até mesmo porque o nosso cérebro ele tem todo um esquema de plasticidade que permite que quando a gente aprende essas normas, a gente vai absorvendo e colocando elas em prática no dia a dia e no convívio entre os nossos pares. Na escola, a gente tem tido maior contato com crianças que têm TEA, TDAH, dislexia, descalculia, dislalia, que muitas vezes é confundido com a apraxia da fala, né, que são crianças que possuem um retardo no esquema, né, de uso da fala. Então, são tantas neurotipias que a gente fica, e agora? O que é que esse aluno tem? Se for um aluno que já vem com um laudo, né, que já vem com todo o aparato médico, é um pouco mais simples de fazer a adaptação escolar dessa criança. Por quê? Porque você pega o relatório médico dela, ler quais são as orientações, quais são as adaptações que devem ser feitas, quais são as necessidades daquela criança, e você já vai entrando no jogo pedagógico do adaptar. Mas quando é uma criança que não possui laudo, né? Que o professor acaba sendo o primeiro a identificar que aquela criança possui uma neurodivergência. Não, mas ele é assim mesmo. Ele sempre foi assim. Assim como? Não, mas em casa ele faz assim. Com os coleguinhas da rua ele faz assim. Com os primos ele faz assim e é normal. Uh-uh. É normal para que aquela criança esteja e exista. Mas para os padrões de desenvolvimento, a gente precisa se atentar. É por isso que esses padrões de desenvolvimento existem e são marcados desde a primeira infância. Quando a criança nasce, tem os marcos de desenvolvimento, e toda vez que a criança vai dando um salto de desenvolvimento, as pessoas ao redor, em especial a família, vai marcando. Já tem preensão de mão,
já degusta oralmente alimentos sólidos. Essa criança já olha e foca num objeto ou numa pessoa. Essa criança já está tendo um desenvolvimento motor a ponto de tentar se apoiar, primeiro em 4 apoios e depois em 2, que é quando ela começa a andar. Essa criança já está desenvolvendo o esquema motor da fala, ela já está balbuciando sons. Então, todos esses marcos de desenvolvimento são ticados ou são acompanhados desde a primeira infância, desde quando ele é um bebê. Se esses marcos de desenvolvimento não são acompanhados e eles não vão acontecendo na época própria, opa, temos que observar um pouco mais essa criança. Só que na maioria das vezes, as famílias não observam. Até mesmo porque nem todas elas se atentam aos marcos e aos estímulos que precisam ser dados para esse bebê, para essa criança, para que esses marcos neurológicos sejam alcançados, para que esses marcos de desenvolvimento aconteçam. E aí o professor, na sala de aula, é o primeiro a identificar. Pode ser um TDAH, pode ser um autismo, uma descalculia, uma síndrome de Tourette. E a família não sabe, ou pior, algumas vezes percebe os primeiros sinais, mas não aceita, e fica aguardando que no momento dela a criança vá apresentar aquele desenvolvimento. Não, minha gente, não é no momento da criança. Por isso que os marcos de desenvolvimento têm idade, têm etapas a ser cumpridas. Pode demorar, pode retardar um pouco mais, mas eles precisam acontecer entre uma faixa e outra. E aí eu trouxe alguns deles. Autismo, que a gente tem se deparado na escola em maior número. Algumas vezes esse autismo ele vem acompanhado, né, com outras disfunções, seja um DI, né, que é uma disfunção intelectual que a criança possui, pode ser uma questão comportamental que vem através de um TOD, e aí os professores não sabem o que fazer. É uma criança autista, e agora? É meu aluno. Isso quando é um, sendo que na maioria das vezes são 1, 2, 3, 4, 5 crianças com autismo, fora os que não possuem laudo. Essa criança fala, essa criança não fala, qual é o nível, qual é o, como a gente chama de maneira grosseira, qual é o grau de comprometimento que essa criança tem. Ele é nível de suporte 1, 2 ou 3. Atualmente existe uma discussão, né, que esses níveis de suporte precisam cair. A criança tem autismo e ponto. Mas para a gente que é da educação, é importante entender em que fase essa criança está, até mesmo porque ela pode apresentar um grau 3 de comprometimento, e à medida que essas disfunções forem sendo trabalhadas, ele vai reduzindo, vai diminuindo as sensações que ele tem. Então, o autismo é uma condição que afeta a comunicação social, a interação, a forma como essa criança percebe o mundo, né, que é uma maneira muito rígida de entender, ela tem padrões comportamentais, e esses padrões comportamentais, quando não acontecem da forma que ela tem costume, ele tem algumas desregulações. E é nesse momento de desregulação que a gente se desespera. A gente, professor, viu? Eu sempre falo desse lugar, do lugar de professora. E a gente se desespera. E agora o que é que eu faço? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. O TDAH, né, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma condição em que a criança tem muita dificuldade, né, de prestar atenção, de controlar os impulsos, de compreender a realidade tal qual ela é, e se é uma disfunção comportamental que esteja desregulada, a criança
no momento em que ele está na versão dele aluno, ele tem muita dificuldade de estar naquele ambiente, de estar dentro da escola, né? E sentindo e vivendo a escola plenamente, né? Com tudo que a escola tem para oferecer. A dislexia, né? Que é um transtorno que até então, há 10 anos atrás, ninguém falava sobre a dislexia. Nossa, essa criança não aprende a ler, não aprende a escrever, essa criança tem muita dificuldade, essa criança não consegue perceber o esquema de construção da escrita. Nossa, por que que ele não aprende? Sendo que o menino está lá se esforçando para ler símbolos que estão dançando na frente dele, que não estão ordenados de maneira lógica na frente dele, e que precisa de todo um trabalho para desenvolver a percepção da construção da base alfabética, para que essa criança aprenda. E ela é capaz de aprender, tanto quanto outra criança. A intervenção que é diferenciada. E, por fim, a descalculia, né, que a gente percebe que as pessoas ainda não entendem que não saber realizar operações matemáticas, cálculo mental, não conseguir entender o sistema de contagem, de identificação, número, símbolo, quantidade, também é um transtorno. E eu não estou falando nem de dislalia, não estou falando de apraxia da fala, não estou falando de Tourette, não estou falando nada. Eu peguei os 4 que a gente se depara, em especial no período de alfabetização, que é onde todos esses transtornos mais impedem que a criança consiga se desenvolver plenamente e que o professor também consiga desenvolver um trabalho que ele considere de excelência com aquela criança, porque ele não sabe o que fazer. E na maioria das vezes, a criança tem uma dificuldade, tem um transtorno neurológico. Lembrando que a gente precisa diferenciar essas dificuldades de aprendizagem dos transtornos, tá? Porque o transtorno neurológico é um transtorno que precisa de um trabalho um pouco mais concentrado. Envolve, inclusive, várias especialidades para que aquela criança consiga se desenvolver. A dificuldade de aprendizagem, não. O TDAH, a dislexia, a descalculia, né, a disalia, ele pode ser vencido com reforço. Existe, né, a diferença. Tanto é que no atendimento educacional especializado, as dificuldades de aprendizagem não são atendidas, não são contempladas. Identificando sinais de neurodivergência em sala de aula. Eu digo que o professor é um profissional que tem um olhar clínico, né? É o professor lá que já veio treinado desde a época da faculdade a entender os marcos de desenvolvimento pedagógico, né? Piaget, Vygotsky, Vallon. Então, quando a gente vai estudando todas essas teorias de aprendizagem, a gente vai entendendo que existe um marco social, um marco de aprendizagem, um marco de desenvolvimento. A criança precisa desenvolver tanto o corpo, o fisiológico, quanto o neurológico, o mental. E se aquela criança tem um comportamento que diverge desse considerado marco, opa, temos que prestar atenção nisso aí. Então, a gente precisa se atentar a esses sinais, que geralmente é aquela criança muito agitada, desatenta, que tem muita dificuldade em compreender o sistema de escrita, os símbolos, até mesmo porque a escrita ela não se constitui apenas, né, dos símbolos escritos, da base alfabética, ela se constitui também de maneira muito simbólica, né? Os símbolos, ele não consegue entender o pare, o símbolo de pare, o venha, o símbolo do silêncio, né? Também é uma leitura de mundo, além da leitura textual, que essa criança vai aprendendo na escola. E se isso não acontece, é aí que o professor identifica.
a dificuldade de se concentrar, a hiperatividade, aquela criança que não presta atenção em nada, que se passa aqui uma formiguinha, ele vai ali prestar atenção na formiguinha, ele mexe com um, mexe com outro, levanta toda hora, é uma vontade sem fim de ir no banheiro, é uma vontade sem fim de beber água, é uma vontade sem fim de falar com alguém, do irmão mais velho, é uma necessidade de movimento constante. Óbvio que a gente não vai ter na sala de aula 20, 30 crianças todas sentadas, padronizadas, fardadas, sentadas com postura, né, como a gente diz, prestando atenção no professor e em silêncio. Olha, é uma sala de aula. Tem seres humanos ali dentro. É óbvio que o movimento faz parte do corpo da criança. Não existe corpo dócil em ambiente algum. Nós, adultos, quando estamos lá no lugar de alunos, nós nos comportamos da mesma forma. É o professor dizendo: ei, vamos prestar atenção. Olha aqui, isso aqui é importante. Usa o marcador, frisa isso, procura essa fonte. Somos adultos. Imagine crianças que ainda estão aprendendo o trato social. Porque o trato social também é aprendido. E para o neurodivergente entender esse trato social é difícil, por conta da dificuldade de comunicação, dificuldade de concentração, dificuldade de compreensão do que está ao seu redor. Fora as crianças que possuem sensibilidade sensorial. Para eles é ainda mais difícil, porque tudo incomoda. E aí eu vou trazer um caso essa semana. Uma professora bateu lá na sala do AE, Pró, ajuda aqui, por favor. Tem uma criança que está muito desregulada, ela está nervosa. Eu já tentei descobrir o que ela quer e eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Isso é a professora muito nervosa. Eu já tentei de tudo, eu já ofereci água, eu já ofereci comida, a gente já tirou ele da sala, ele já deu uma volta na escola, a gente já levou ele para o parque, para a quadra, e ele não se acalma. O que é que eu faço, prof? Eu peguei a criança, olhei ela direitinho, vi cabelo, percebi se não tinha nada apertando, a roupa estava folgada e tal, passei a mão nos braços dele para ver se ele rechaçava o toque, e não, ele aceitou o toque. E aí eu percebi uma coisa, a camisa dele tinha isso aqui, ó. Tinha uma, como é que chama isso aqui? De camisa, é porque eu não tenho mais nenhuma das minhas que eu tiro todas. Aquela coisa que fica aqui na camisa. Me ajuda, Jace. O que fica na camisa, que a gente precisa tirar. Pelo menos eu preciso tirar. Etiqueta. Etiqueta. A criança estava nervosa por conta da etiqueta da camisa. A palavra etiqueta me fugiu daqui da mente, porque eu não tenho mais etiqueta nas minhas roupas, porque eu tiro, também me dá agonia. A criança estava extremamente nervosa por conta de uma etiqueta de camisa. Tirou a etiqueta. Pronto. Ela se autorregulou, a gente fez os exercícios de respiração e ficou tudo bem. Vocês entendem como o nosso olhar é o primeiro que identifica que tem algo errado? Pode não saber o que é, mas a gente consegue achar. E aí tem problemas de atenção, dificuldade de manter foco nas tarefas, distração, problemas em se concentrar durante as aulas, ou para fazer alguma atividade que seja em grupo, ou para concluir uma atividade que precisa desse momento mesmo de atenção. Desafio social, que é a dificuldade de interpretar as emoções do outro, de conversar, de entender, até ouvir. Percebam que crianças que têm TDAH, elas não escutam, elas não ouvem o que você está dizendo. Às vezes a pressa dela é de te responder, mas ela não te escuta. Ela não sabe nem o que você está dizendo. Pergunta para ela, o que é que eu falei? A criança com TDAH, ela não vai te dizer o que você falou. Ela vai dizer o que ela está entendendo, como ela está processando aquelas emoções. Isso, as emoções dela, porque as emoções do outro, ela tem muita dificuldade de interpretar. Problemas de aprendizagem, que é a dificuldade para ler, escrever, realizar cálculo matemático, apresenta dificuldade em lembrar sequência de informações, tem problema de organizar as ideias, a fala, é por isso que eles são muito desconexos na hora de se comunicar, eles atropelam, né? Eu costumo dizer que eles usam a base inglesa de comunicação.
Na base inglesa, os fatores estão trocados. Copo, pegar, né, para beber água. Eles não conseguem organizar. Vou pegar esse copo para beber água. Então, eles fazem muita confusão na hora de organizar o pensamento e na forma como eles interpretam esse pensamento que não foi organizado. Olha a dificuldade. E eu trago um adendo. Olha o sofrimento que é para aquela criança estar presente no mundo onde ela não consegue ler o mundo. Eu não estou falando de palavras, eu estou falando de leitura, interpretação do mundo ao seu redor. E aí eu trago as adaptações curriculares. A gente precisa, quando for planejar para a turma, pensar em como adaptar o currículo para aquela criança. Qual metodologia eu posso utilizar para alcançar aquela criança, para que ela compreenda, né? É crucial que a gente entenda que as necessidades de uma criança neurodivergente são diferentes. Para quem tem costume de usar texto cheio de informação, ela não vai conseguir ler aquele texto cheio de informação, porque quando chegar na metade, ela já esqueceu o que está no início. Então, é muito mais fácil você dividir as informações do texto por tópicos. Se tem muitas imagens, não precisa, tira. Coloca só uma que faça referência ao texto. Enxuga, enxuga. Eu costumo dizer, se você apresenta o conteúdo por etapas, para que ele assimile, é muito mais fácil do que você apresentar um texto cheio, o texto no todo. E quando eu digo texto, eu não estou apenas falando do texto escrito, eu estou dizendo qualquer conteúdo, porque todo conteúdo, seja de ciências, de história, de geografia, de língua portuguesa, qualquer conteúdo, para ele ser apresentado, o menino precisa fazer uma leitura situacional do que lhe é apresentado, antes mesmo de fazer a leitura do conteúdo. Então, assim, como é que essa criança vai entender melhor esse conteúdo? Ele vai entender no mesmo tempo que as outras crianças? Ele vai precisar de um tempo extra? E se for um cálculo e ele não consegue fazer mental, eu tenho que trazer um material operatório concreto para essa criança. Eu preciso trazer um suporte visual para essa criança, porque sem visualizar, ele não consegue trabalhar. Ele não consegue racionalizar a situação, porque a gente processa a partir do momento que a gente racionaliza, entende e compreende a função da situação e do que está sendo apresentado. A avaliação das necessidades da criança é o passo inicial, né? Identificar quais são as necessidades individuais, né, daquela criança neurodivergente. Isso é, se for uma criança que já tenha o diagnóstico, compreendendo os pontos fortes e os desafios que essa criança precisa passar. Porque a gente usa a teoria de nem muito difícil para que aquela criança desista e nem muito fácil para que ela também não desista, porque ali não lhe apresenta nenhum desafio. É o caminho do meio. E a gente vai construindo o conhecimento com ele de forma espiral, sempre crescendo. Se apresenta o mínimo e vai aumentando os graus de dificuldade, que é para aquela criança vai entendendo e tudo se apresenta como desafios. Para eles são desafios. Até mesmo porque o esquema neural dessas crianças é um sistema rígido. A plasticidade neural de uma criança neurodivergente funciona de maneira completamente diferente de uma criança neuroatípica, de uma criança, perdão, neurotípica. Que é uma criança que tem a percepção, que compreende, e que você vai usando estratégias diferentes e ela vai entendendo todas as formas que o conteúdo vai sendo apresentado. Para aquela criança, não, você apresenta uma situação desafiante por cada tentativa. Planejamento das adaptações precisa definir quais são as adaptações que vão ser feitas. Por quê?
Não tentem fazer diferentes entradas ao mesmo tempo com eles, não dá certo. Tem que ser uma tentativa por vez. A gente chama de uma entrada de tentativa por vez. Tem um conteúdo, adapta aquele conteúdo daquela forma, apresenta para a criança. A criança não conseguiu entender, não aprendeu, aí sim, você faz mais duas tentativas com aquela base, e se essa base não deu certo, você recolhe e tenta uma outra estratégia. Nunca tente duas, três, quatro estratégias ao mesmo tempo. Por isso que o planejamento é tão necessário, porque o currículo daquela criança precisa ser um currículo adaptado, porque precisa ter material concreto, precisa ter um método de ensino definido e o objetivo de ensino precisa estar definido. Vocês estão entendendo até aí? Todos estão entendendo até aí? A necessidade de planejar o que vai ser adaptado à Sim, criança. sim. A gente vai chegar nas estratégias, tá? Por enquanto, a gente está só passando pela parte teórica. Vamos chegar lá. É importante entender que tudo tem estratégia. Somos estrategistas natos. Implementação das adaptações é como é que a gente vai colocar essa adaptação em prática? Como é que está disposta a sala? A sala está todas as cadeiras juntas, está em fileira, está em roda, está em grupos? Como é que está disposto o mobiliário daquela sala? Tem muita informação ali. Que informações são essas? São informações necessárias para a aula ou são informações descartáveis? Muita figura, muito. Se for isso, a gente tem que dar uma limpada no ambiente. Sabe, fazer aquela limpezinha de deixar apenas o que for educativo e necessário. Se for sobra, a gente tira. Tanto é que eu costumava trabalhar nas salas de primeiro ano com os cantos pedagógicos. Eu tinha cantinhos pedagógicos na sala. O canto de língua portuguesa, o canto da leitura, o cantinho da matemática, o cantinho do brincar. Eram cantos. A sala funcionava de maneira situacional, a depender da situação da aula, ela estava arrumada. Às vezes, para os grupos, grupinhos de no máximo 4 crianças, às vezes ela estava em círculo, às vezes ela estava em duplas, tudo depende. Depende do que for planejado para o dia. Então, prestem muita atenção na forma como vocês vão implementar essas adaptações, porque não adianta nada você chegar com um planejamento adaptado todo bonitinho na sala e a sala não está em condições de realizar a atividade. Você vai perder. A gente às vezes perde. Perde aprendendo, como várias vezes eu perdi, mas eu aprendi, né? Então, a gente precisa primeiro pensar da sala. Inclusive, colegas, façam parceria com o pessoal da limpeza, né, dos corredores, o pessoal, amanhã deixa a sala daquele jeitinho, arrumada em 5, vai me ajudar, obrigada, valeu. Sempre assim. Eu sempre deixava no dia anterior a minha sala pronta. E só deixava na parede, tanto é que eu trabalhava muito com cartaz penduráveis, porque só ficava na parede o que era necessário. Tanto é que os colegas costumavam dizer que a minha sala todo dia estava de um jeito, que era a sala com a decoração móvel. Todo dia a sua sala está de um jeito. Tem dia que está a lista de chamada, tem dia que você está usando ali a folha do tempo, tem dia que está ali o material que é de base para os meninos, que eles precisam de suporte para a leitura. Todo dia é um dia. Então, aprendam a, no momento de implementar as adaptações, lembrar de como dispor essa sala. Monitoramento e acompanhamento. Todo aluno precisa ser acompanhado. E isso eu estou falando para os alunos em geral, independente se ele é neurodivergente ou não. A gente tem na escola, para os neurodivergentes, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. Colegas, não negligencie o PDI de vocês. Ai, nossa, mas é um documento imenso, tem muita coisa para preencher, não dá tempo. Mas é aquele PDI que vai lhe dar lastreio para você ir marcando o que o aluno desenvolveu, o que você não precisa mais trabalhar com ele e qual é a próxima etapa. Lembra da construção em espiral? Você não perde nunca quando você tem o PDI sólido. E o PDI precisa ser pensado na escola para ser acompanhado do primeiro ao quinto ano. A gente tem uma falha na matrix,
quando se prepara um PDI a cada ano. O PDI que foi preparado, feito no primeiro ano, depois que tica o que o aluno superou, é aquele mesmo PDI que precisa ir para o segundo ano. Para a professora do segundo ano já saber o que não precisa mais trabalhar com aquele aluno. Entende? Então, o PDI é o documento pilar para a gente que está trabalhando com crianças neurodivergentes, tá? Vamos para a próxima. Agora vem a parte que todo mundo gosta. Estratégia de ensino inclusiva. Existe estratégia. E aí, antes de mostrar ou de falar de qualquer estratégia, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente precisa olhar para as crianças neurodivergentes como sujeitos aprendentes. Não, Michele, mas todo aluno é assim. Nas escolas, as pessoas estão começando a colocar nas crianças neurodivergentes a tarja da criança que não aprende, da criança que não está ali para aprender, ela só está para socializar. Não, ela não está apenas para socializar, ela está ali para aprender o conteúdo do currículo como as outras crianças, porém, com adaptações, para que ela possa compreender. Possa ser que exista uma dificuldade para crianças que têm um comprometimento neurológico severo. Aí a estratégia é outra, e para que ela chegue nessa parte da estratégia de ensino, a gente tem que usar outras estratégias antes. Quais são as estratégias antes? Para aquelas crianças que têm um grau, um comprometimento neurológico maior. Não vou usar a palavra grau, não, eu não gosto. Vocês percebem que toda vez que eu vou falar grau, eu travo. É porque eu não gosto, eu não aceito. Então, eu acabo usando porque é a forma que as pessoas têm de compreender com um pouco mais de facilidade. E eu não quero ficar só na teoria, eu quero falar de forma que todo mundo entenda aqui, porque é uma conversa, apesar de ainda ser um monólogo, mas vocês vão conversar comigo também. Assim espero. Então, a primeira estratégia que a gente utiliza é com as crianças que têm um comprometimento maior. O que é que a gente faz? Essa criança precisa estar dentro desse espaço. A estratégia de adaptação escolar dessa criança começa muito antes dela pisar os pés na escola, começa na matrícula. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a criança chega na escola, ela deve estar acostumada com as pessoas que ela vai ver, com o espaço escolar, mesmo que não tenha pisado os pés ali. Por quê? Lembra que eu falei lá atrás que o pensamento dessas crianças ele é rígido, que a forma como essa criança processa a informação é rígida? Então, existe uma coisa chamada previsibilidade que precisa ser dada para essa criança. Vocês vão ver e perceber que toda criança que tem previsibilidade dos acontecimentos, a chance dela de se regular é muito menor. Então, por que eu digo que começa antes da criança ir para a escola? Matriculou a criança, veio com diagnóstico de neurodivergência, já faz o kit de adaptação dessa escola, dessa criança. Por isso que é definido os professores no final do ano anterior, tá? Na pré-jornada. Por quê? Vai uma foto da professora, se possível, também da ADI, vai fotos da escola, de momentos das crianças da escola dos anos anteriores, de como é a estrutura da sala de aula. Por quê? Porque quando vai sendo apresentado em casa, a mãe leva essas informações para casa, já vai apresentando para a escola. Olha a Pro, essa é sua Pro Michele. Você vai procurar a Pro Michele. Ô, Pro, mas essa criança tem um grau de comprometimento que é suporte 3. Ela vai compreender, porque ela precisa de um ponto de apoio. E o ponto de apoio dessa criança é o professor e o ADI, em primeira e segunda instância. Então, por isso que ela precisa estar familiarizada com aquele rosto. Se ela tem um grau de comprometimento mais severo, quando você leva esse kit para casa, você já está dizendo para ela: eu estou te preparando
para essas pessoas. Eu estou te preparando para estar nesse espaço. É um ato de carinho que você faz com essa criança. No momento da matrícula, manda. É uma criança que precisa de um objeto de autorregulação, deixa o objeto de autorregulação dela entrar junto com ela. Às vezes é um paninho, às vezes é um brinquedo, é um objeto de pertença daquela criança. Deixa ela ali e vai. A criança já vai chegando com aquele objeto. Outra estratégia é que aquela criança adentre na escola depois da acolhida geral, porque na acolhida geral é muito barulho, é criança gritando, é criança brigando, é criança, e aí o professor e a direção e a gestão da escola tá ali, né, conduzindo aquele momento, não vai ter como parar, porque uma criança regulou, né? Então, a estratégia é que essa criança ela entre na escola 20 minutos, meia hora depois. Se é uma criança que ainda está conhecendo aquele espaço, o tempo dela dentro dele é menor. O que é que a gente vai fazendo? Vai ampliando o tempo aos poucos, para que ela não sinta o desconforto de estar naquele espaço. Nas primeiras semanas, ele vai ficando de 1 a 2 horas dentro da escola. E aí é aquela parceria com a família. Ó, a gente precisa de vocês aqui. 1 a 2 horas. Entra um tempo depois que as outras crianças, 1 a 2 horas dentro do espaço, sem a família, por gentileza. A família só entra, leva, fica alguns momentos ali e vai se afastando da criança, né, para que ela deixe de ter o tutor dela como ponto de apoio e tenha o ADI ou o professor como ponto de apoio e vá se desvencilhando e indo junto com essas outras pessoas. E cada semana que vai passando, ela vai ficando um pouco mais, porque aí ela não vai sentir o tempo do abandono. Eles choram porque eles querem a pessoa de confiança. Eles gritam, eles se desregulam, eles convulsionam, porque eles querem aquela pessoa ali. E a pessoa não está ali. Se você vai fazendo a ampliação do tempo, é mais suave, é devagar que essa adaptação vai acontecendo. Até então, eu só estou falando das crianças que estão chegando agora na escola e que têm um comprometimento severo, que são os casos que mais são acometidos no início do ano e que os professores mais se desesperam, né? Seja na creche, seja no primeiro ciclo, né, do Fundamental 1. Então, é estratégia. A adaptação escolar para a criança neurodivergente é estratégia, gente. Não tem outra saída. Não é chegar na escola, largar a criança, a mãe vai embora, a criança passa ali 4 horas em sofrimento e agonia, começando a ter sentimento de aversão por aquele espaço. Ele chora, ele grita, ele se desregula, ele chuta, porque ele não quer estar ali de qualquer jeito. E digo mais, a criança, ela começa a perceber a escola como um espaço hostil, como um espaço que a rejeita, como um espaço que não é para ela. Às vezes a criança cansa de chorar e aí vai se adaptando, porque ela cansou de chorar, e não porque ela está sendo seduzida a estar naquele espaço. O primeiro momento é a sedução. O primeiro momento é o acolhimento. E o acolhimento ele se faz aos poucos. Lembra daquela estratégia de levar as fotos para casa e já ir dizendo, de pedir à mãe que antes de levar a criança na escola, dê uma volta no quarteirão, passe pela escola, mostre, ó, é aqui que você vai estudar. Faça a criança se acostumar com o percurso de ir para a escola. A escola está aberta nas férias. A mãe leva um dia para ela estar na escola sem outras crianças. Vai ter gente na escola para receber essa criança. E ela vai entendendo os ambientes, até que tenha todo mundo ali. A gente só não pode cair no erro de entender de fazer a criança entender que a escola é um parque de diversões, que ela vai para lá só para brincar. Porque aí no primeiro momento que ela for contrariada, ela não vai suportar a frustração e ela vai ter um comportamento disruptivo. Por quê? Porque ela acha que ela é um parque. Chegou, legal, vamos levar ele para o parquinho, vamos levar ele para... Não. Chegando, entra com a criança na sala. Se possível, a professora já começou o movimento de acolhida das crianças, já acalmou todo mundo, já fez o acolhimento geral e vai poder receber aquela criança. Por isso que eu estou dizendo, tudo é estratégia. Eu lembro que eu tinha um combinado com a minha coordenadora,
quando eu trabalhava no bairro da Paz, eu tinha 8 crianças neurodivergentes na sala e eu não tinha AD nenhuma, né? A ponto de que chegou um momento que o acordo foi que 2 mães ficassem na sala com suas filhas, porque eram crianças que eram nível 3 de suporte, e eu não tinha condições de dar conta de 8 crianças, mais os 25, né? Dentro desses 25, e aquelas crianças que tinham necessidade de movimento, de mexer, de, sabe, de andar pelo espaço, eu não tinha condições. Então, as mães ficavam na sala. Só que eu combinei com a coordenação da escola de fazer o seguinte: primeiro entravam as demais crianças, eu recebia todo mundo, fazia os encaminhamentos. Eu lembro que eu fazia a agenda. Eu tinha tudo tão planejado que eu começava a rotina pela agenda. Ou seja, eu não podia falhar no que ia acontecer. Quando eu falhava, olha, eu correndo, apagando a agenda para refazer. Então, eu fazia primeiro a agenda dos meninos, depois de fazer a rodinha deles, porque eu nunca deixei de fazer rodinha com meus meninos, independente de qualquer coisa. Os meninos do primeiro ano estão vindo da educação infantil, e o primeiro ano ainda faz parte da educação infantil, mesmo que no documento não seja isso que seja dito. Mas os meninos do primeiro ano ainda precisam desse carinho, desse conforto, alimento diferenciado. Então, eu fazia a rodinha com os meninos, recebia todo mundo na acolhida, colocava a agenda no quadro e ia receber Vitória e Maria, que eram as 2 crianças que tinham um comprometimento maior, mais severo. E aí eu conseguia ter aquele momento de interação com elas, de carinho, mesmo ela com as mães do lado, sentava com elas, fazia, explicava a rotina, porque eu tinha um pranchão, né, mostrando tudo figura, tudo figurinha. As figuras da rotina com o nome delas, ia mostrando, ia dizendo o que ia acontecendo. E foi assim que chegando 2 meses depois, eu já não tinha mais problemas. Elas já chegavam mais cedo, já sentavam na roda, já participavam, mesmo com a agitação que é própria, né, do movimento corporal delas, elas estavam ali, adaptadas. É combinado. Façam combinados com a coordenadora de vocês. E coordenadoras, por favor, sejam mais flexíveis. É necessário. Vamos lá. Para adaptação para estratégia de ensino e escrita, aí eu já não estou mais falando das crianças que têm um comprometimento severo, tá bom? A adaptação delas, eu já fui falando. E falando apenas da adaptação, não de ensino. Porque, no primeiro momento, o movimento com elas é de adaptação e interação, que é a maior dificuldade, principalmente das crianças que possuem TEA, né? A gente sabe que eles não interagem da maneira que a gente entende que seja o do conduzir de sala de aula. Então, a gente precisa, sim, ter estratégias para adaptar o acolhimento para eles. Feito isso, vamos para as crianças que têm dificuldade, que é a dislexia, o TDAH e a descalculia. Eu já falei que não dá poluir essas crianças de informação, de texto, de não adianta. A linguagem, ela precisa ser clara e curta. A linguagem, ela precisa ser o mais fiel à realidade. Por quê? A maioria dessas crianças não entendem abstrações. Então, quando vocês se referem ao pé da mesa, elas vão procurar um pé na mesa. Vocês estão me entendendo? Então, inclusive, evitem usar essas figuras de linguagem e tudo mais, tá? Evitem usar jargões, figuras de linguagem ou expressões que eles não consigam decifrar e entender no plano real, porque o que eles precisam é de situações concretas, certo? Recurso visual. Sempre, 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 sempre utilizem recurso visual. Para as crianças, inclusive, em que ainda não desenvolveram a fala, usem placas de comunicação. As placas de comunicação são placas de suporte com imagens. Vai ter a imagem de um copo com água, a criança, mesmo não falando, ela vai mostrar o copo com água. Você sabe, ela quer beber uma água. Entende que o linguagem vai muito mais do que a comunicação oral? A gente pode usar símbolos para que aquela criança consiga desenvolver um sistema de
de comunicação que funciona e é inclusivo. Então, usem e abusem dos recursos visuais. Usem estratégias com vídeo, com imagem, com pranchas de comunicação. Se possível, ampliem as imagens que estão lá nos textos, nos livros, porque ali é tudo muito pequenininho. Se precisar ampliar, amplie. Ah, Pro, eu tenho que fazer uma avaliação adaptada para o aluno que tem TDAH. Pega aquelas informações que você precisa, diminua os enunciados, coloque um enunciado claro e de ordenamento, faça um X na imagem maior. Ponto. Não é observe a imagem que está abaixo e logo após faça um X no copo que tem bolinhas dentro. Olha quanta coisa. É simples, o comando é simples. Faça um X no copo com bolinhas dentro. Acabou. Amplia a imagem, tá lá. Não precisa de muita coisa. A criança tem uma dificuldade com cálculo, dá lá para ela o ábaco. Dá para ela uma tábula, que a gente chama, né, de tábula de cálculo. Dá para ela a calculadora. Dá para ela o material dourado. Dá para ela palito de picolé, se for preciso. Se ainda assim ela não entender, desenhe. João tinha 3 carrinhos. Flávio pegou 2, quantos sobraram? Desenhe lá os carrinhos. Faça lá, tirando 2, apagando 2 e faça ele contar. Vai funcionar do mesmo jeito. A gente não precisa ter 1001 recursos. A gente precisa utilizar o que a gente tem à mão. Às vezes é muito simples e a gente não consegue usar o simples. Não tem, pegue lá os lápis de cores e dê para ele. Se for uma criança que seja daltônica, você precisa adaptar as atividades dela, use cores que sejam verde e vermelho. Pronto. Use escalas de cinza. Isso é uma adaptação. É uma neurodivergência. A criança que é daltônica e não consegue enxergar todas as cores. Como é que você vai pedir para ela? Circule de azul a bolinha que está abaixo do gato. Se ele não sabe o que é azul. Ele não consegue enxergar a cor azul, a tonalidade azul. Então, quando você for adaptar a atividade para essa criança, você precisa colocar escalas de cinza. O cinza escuro, o cinza claro, para que aquela criança consiga realizar a atividade. Isso eu ainda nem cheguei nas crianças que estão de intervenções mais específicas, tá? Opções de resposta. Por exemplo, tem gente que coloca uma base de 5 opções. Faz isso não, coloca 3. E esqueçam as pegadinhas. Eu vou fazer uma pegadinha na atividade. Faz não. Não faz a pegadinha. Escreva tudo claro, com certo e errado. Para que aquela criança tenha a chance de acertar. A chance de comemorar o acerto. Feedback positivo. Por favor, vamos comemorar as conquistas dessa criança. A gente chama de recompensa. Entende? Quando você for fazer um acordo com essa criança, por favor, cumpra. Olha, primeiro a gente vai fazer a atividade, sejam firmes na fala, e firme não é ríspido, é você dizer para aquela criança, olha, primeiro a gente vai fazer essa atividade e depois eu vou te dar tal coisa. Pode ser um carro, uma bola, um brinquedo, ou um tempo de tela, ou um tempo com um brinquedo, com algo que ela goste. Negocie com ela. Sempre. É sempre na base da recompensa. Depois, quando ela terminar de executar o que foi pedido, comemore com ela. Palma, tal, tal, tal. Fogos. Comemore. E aí sim vem a recompensa. A gente sempre trabalha assim com crianças neurodivergentes. Por quê? Se você deixar ela fazer no tempo dela, o tempo dela nunca vai chegar. Ela nunca vai querer fazer. Então, a gente precisa ser firme nos comandos. Agora você vai fazer tal coisa para depois você ganhar tal coisa. Por isso que a previsibilidade é tão importante.
Por isso que a rotina é tão importante. E aí eu não posso deixar de falar da rotina. Por favor, para crianças neurodivergentes, coloquem a rotina de maneira visual. Ele precisa ter noção e ideia exata do que vai acontecer, da hora que ele vai entrar, da hora que ele vai sair, porque senão essa criança desregula. E quando ela desregula é porque ela não sabe o que vem depois. Eles são ansiosos. Todos eles são ansiosos. Existe uma ansiedade no depois. Eles não vivem o presente. Sabe quando aquela criança está assim? Ah, porque ela está ansiosa pelo que vem depois. Ela está ansiosa. Ela está sensorialmente incomodada pelo depois. Pode ser uma questão sensorial de tato, pode ser uma questão sensorial de esquema neural, de construção do que ele vai fazer, porque a gente constrói em etapas o que a gente vai fazer e depois a gente executa. Por exemplo, se eu quiser ir ao banheiro, eu vou planejar na minha cabeça que eu vou tirar o fone, levantar e vou ao banheiro. Isso causa ansiedade neles quando eles não conseguem planejar essa simples ação, que é uma ação que envolve tanto o esquema lógico quanto o esquema motor. Então, por isso, a neuromotricidade precisa ser trabalhado em conjunto com o neuropsicológico e o neurológico. E aí eu coloquei aqui algumas sugestões, né, de atividades para adaptação escolar. Algumas coisas eu já falei, eu vou repetir, vou dar uma pincelada, mas eu não quero deixar de falar sobre o objetivo. Vocês, nós, todos nós, precisamos ser muito objetivos quando a gente vai planejar para essas crianças. Precisamos saber exatamente para que eu estou planejando tal atividade. Porque se você não sabe para quê, a criança também não vai saber. Para que eu estou fazendo isso aqui? Não tem sentido, não tem lógica. Então, quando for fazer o planejamento, tenham claros os objetivos de cada ação que vai ser desenvolvida naquela atividade proposta. Aí eu coloquei aqui, ó, atividade de rotina visual. Coloquei o objetivo, que é facilitar a compreensão e adaptação à rotina escolar. A descrição, que é cria um cronograma visual com imagens ou ícones que apresentam as atividades diárias, exemplo, aula de leitura, lanche, recreio, matemática, história, geografia, tudo isso vocês podem fazer fichas para as crianças que têm menos comprometimento e as maiores colocar em imagens, que são os símbolos. As crianças neurodivergentes, como aquelas com autismo ou TDAH, podem se beneficiar de um cronograma previsível, como eu já tinha falado antes. A adaptação que você pode fazer, utilizar materiais que as crianças possam manipular, como cartões removíveis com velcro, para que elas possam acompanhar a rotina. Olha que gostoso a sala de aula, que os meninos conseguem marcar na rotina o que é que vem antes, o que é que vem depois. Eles fazem isso na chegada, na rodinha. Por isso que eu digo, eu nunca abro mão da rotina de acolhida dos meninos, porque na rotina, na rodinha de acolhida, que eu construo a rotina com eles e vou marcando. Usem muito material que tenha velcro, porque aí você vai reaproveitando e não se perde. Se possível plastificar, massa, máquina plastificadora é ótimo. Se não é possível, use o durex da escola. Tem material, tem que usar. Tudo no durex. Tudo não é plastificado, é tudo no durex. Atividade sensorialmente adequada. Objetivo, regular o comportamento sensorial e melhorar a concentração daquela criança. Tem criança que precisa desse movimento sensorial, que precisa de um momento onde ela pare e manipule algum objeto. Pode ser um elástico. Sabe aqueles elásticos de treino de academia, que são aqueles tensores? Pega uma criança neurodivergente, na mesa dela embaixo, coloca um elástico daquele e deixa para ela mover os pés. A criança que é sinestésica, oxe, ali mesmo ela vai fazendo atividade e vai se acalmando. Nem toda escola tem uma manta sensorial para colocar a criança dentro, né? Porque às vezes a criança precisa de uma apreensão. De vez em quando, chegue lá e abrace seu neurodivergente, que ele se autorregula ali no seu abraço. É uma tática, é uma técnica, porque precisa de uma certa apreensão para ele se regular. Então, assim, tenham objetos para eles manipularem, tampinha, pregador, elástico, aquele de treino para baixo da mesa, aquilo dali é ótimo. Inclusive, eu uso no meu atendimento com os meninos, todos eles são atendidos com uma faixa
daquele elástico de treino embaixo da cadeira, porque enquanto eles vão lá fazendo atividade comigo, seja escrita, seja de manipulação, as pernas estão ali para ele dar vazão àquela questão sensorial. Óbvio que tem crianças que têm essa questão sensorial muito mais aflorada, e aí ele precisa, né, de uma terapia que é uma dessensibilização em aires. Aqui em Salvador são poucos profissionais que fazem essa dessensibilização, e a maioria das crianças que a gente recebe não são dessensibilizadas. Na sala do AE a gente acaba fazendo, né, mesmo que não seja a função do AE, mas os professores que têm a o conhecimento das técnicas, vai fazendo com os alunos, porque melhora, né, a estadia dessa criança em sala de aula. Então, para crianças que precisam de adaptação sensorial, usem bastante. Tem aqueles brinquedos que são um giroflex, que eles usam bastante. Teve uma época que foi modinha em Salvador, que as crianças usavam muito. Tem o tubo, que ele faz um barulho que é muito bacana. Tem aquelas argolas antigas, lembram que a gente brincava com aquelas argolinhas? Aquilo ali autorregula a criança. Às vezes um cubo mágico para algumas crianças que precisam. Tem também aquelas bolinhas que eles vão apertando, né, que é o nosso antigo plástico bolha, que a gente usava. Aquilo ali, aquele plástico bolha é vida. Pode pegar e dar para sua criança, ele vai se acalmar usando. Tem coisas que são muito simples, não precisa do difícil. Dá para a gente ir fazendo e montando com o que a gente tem. Eu sou a verdadeira sucateira, que é na sucata que eu vou arrumando as coisas dos meninos, né? Então, ofereça a cada criança a opção de usar um material para ela se autorregular, para ajudar ela a manter o foco, a concentração e para tirar a sobrecarga sensorial. Tem algumas escolas que a gente tem notícias de que não tem o momento do recreio das crianças. Vocês acham que uma criança com TDAH, ela vai conseguir ficar com aquele corpo quieto, sem um traço de sinestesia, sentado 4 horas na cadeira? Vocês acham mesmo? Vai não, gente. Eles precisam do movimento, eles precisam descarregar. Seria bacana se toda escola tivesse um jardim, uma horta, alguma coisa, para aquela criança aterrar mesmo aquela sensação, aquela necessidade. Você acha que a criança, ela corre porque às vezes ela quer sentir o vento no rosto para se acalmar. Ela balança as mãos porque ali, ó, o sensório motor dela está ajudando ela a se manter calma. Agora, quando ela desregula, aí o processo é outro, precisa de um ambiente separado, sem barulho, sem pessoas, né? Principalmente se são crianças que têm uma sensibilidade maior a som, ao toque, ao vento, ou ao simples roçar do material da farda do colégio no corpo. Jogos de expressão emocional, eles precisam aprender a processar emoções. Por quê? Porque eles não sabem, é uma dificuldade que a criança que tem uma questão neurológica, ela tem. É fato. Eles não conseguem processar emoções. Então, a gente precisa fazer muitos jogos ensinando mesmo como é que ele deve se comportar, como é que ele deve entender, que emoção é aquela. Nós somos seres humanos dotados de emoção. A emoção, ela não conversa com a razão. A emoção e a razão, elas operam em polos diferentes. Experimente estar com a pessoa no momento de briga, de fúria, e diga para ela que o que ela está fazendo é errado, que ela precisa se acalmar, que ela precisa parar e pensar um pouco no que ela está fazendo, que ela precisa racionalizar a situação. Oxe, piora. É aí que ela fica mais nervosa. Sabe por quê? Porque ali ela está no estado de alteração emocional. E a emoção, ela não conversa com a razão. A razão está fora dessa equação. A emoção só vai conversar com outra emoção. Então, é nesse momento que o menino está tendo uma, um, uma descarga emocional que você precisa acolhê-lo. Como é que eu vou acolher essa criança que se eu tenho mais 20, 30 aqui em cima de mim, num momento de zoada, de correria, de agonia? Peça ajuda. É por isso que as crianças que são neurodivergentes, elas precisam de um suporte, que a gente chama de PAI, que é o profissional de apoio educacional.
Ele está ali para dar esse suporte. Ele não está ali para ajudar a criança a ou fazer a atividade pelo professor, ou dizer, não, quem faz essas atividades é o professor. Mas ele está ali para ser, inclusive, um suporte emocional para aquela criança. É por isso que tem que ter muitos jogos para a criança entender como processar o emocional dela e poder se comunicar. Porque a comunicação racional, ela precisa que a emoção esteja sob controle. Quando a criança está descontrolada, ela não racionaliza. É por isso que ela precisa aprender sobre as próprias emoções. Eu estou correndo um pouquinho, gente, que eu estou vendo o horário vencendo. Já se diz, Michel, tempo, tempo, e eu quero trocar uma ideia com vocês depois. Leitura adaptada com livros ilustrados para as professoras que fazem leitura diariamente. Meus parabéns, o caminho é esse, precisa todo santo dia, e a leitura, ela é disparador para todo e qualquer conteúdo, seja de história, de geografia, e não precisa ser só leitura de texto, pode ser uma leitura de imagem, inclusive essa criança pode ser convidada a fazer uma leitura de imagem para os seus colegas. Eles vão dizer o que eles estão vendo ali, mas para isso eles precisam ter repertório. E esse repertório só é construído se ela tem contato com o ambiente leitor. E na maioria das vezes, quem traz esse ambiente leitor é o professor, quando faz a leitura diariamente para as crianças. Atividade de construção e manipulação, melhorar a coordenação motora fina e a atenção. O nosso cérebro, ele só processa informação se a nossa coordenação motora estiver também no jogo, ajudando nesse movimento. Por isso que a psicomotricidade é tão importante de ser trabalhada. Uma criança que não consegue andar em linha reta, ela não consegue escrever na pauta do caderno. Uma criança que não tem controle, que não tem freio motor, ela não consegue entender quando a linha acaba, da escrita acaba. Uma criança que não consegue saber o que é dentro e o que é fora, não vai entender que a letra dela pode ser menor, ela não precisa escrever tão grande. Então, o trabalho de construção de leitura e escrita perpassa pelo trabalho neuromotor. E isso é construído em parceria com os profissionais de educação física. Isso é construído em parceria com os professores de arte. Isso é construído pelo professor, quando ele faz atividade de manipulação. Como é que o menino chega no quarto ano e não sabe cortar? E não sabe pegar na tesoura? Como é que o menino chega no quarto ano e ele tem dificuldade em utilizar a caneta, porque ela desliza mais no papel. Então tem que ter controle. Como é que vai acontecer isso? Todo esse movimento acontece a partir da motricidade. E não precisa trabalhar motricidade fazendo o menino, né, fazer motricidade fina, bolinha, um dia. Você pode propor aquela mesma atividade para ele passar com o carrinho por ali, para ele andar nessa linha, para ele utilizar o corpo dele para trabalhar. É por isso que o movimento é tão importante. O movimento faz a criança ampliar a percepção da realidade dele. Faz ele planejar um trajeto de levantar e não se bater nas carteiras dos colegas. Dele conseguir correr sem se machucar. Isso tudo, todas essas atividades motoras são transportadas para a construção da escrita. Aí o professor diz, mas ele não pega no lápis, ele não tem a pega do lápis. A pega do lápis exige preensão. E preensão é aprendida quando o menino está ali, ó, amassando o papel, rasgando o papel, quando ele está fazendo uma bolinha mais fina, quando ele está ali, ó, fazendo um movimento de pinça, pegando bolinha pequena de um lado e botando no outro, catando o feijão, separando o feijão do milho, ó, fazendo bingo com coisinhas, pecinhas pequenas. Olha o menino construindo a base para ele pegar no lápis. Olha o menino construindo a base de compreender os espaços para escrever. E tudo isso é construído na educação infantil. Digo mais, no dia que as pessoas entenderem que a educação infantil é mais importante que a universidade, a cabeça de todo mundo explode. Sabe por quê?
Porque se a criança não construir o caminho neuromotor para realizar as atividades, ele não vai conseguir pensar de maneira flexível, de maneira plástica e adaptável. Inclusive, as crianças com comprometimento neurológico, eles têm muita dificuldade com isso. É por isso que a educação infantil é tão importante para eles. Só que na educação infantil, o professor não consegue identificar muito fácil questões que não sejam óbvias e aparentes, né? Porque tem questões que são fenótipas, tem questão que são comportamentais que gritam, mas aquela criança que tem um comprometimento mais leve não é percebido na educação infantil, porque ele está ali construindo, mesmo que lentamente, o mesmo que os demais. Mas quando chega no primeiro ano, que é a hora que o menino tem que sentar na cadeira, pegar no lápis, sentar em fila ou andar em fila, olha que dificuldade que você bota na cabeça dessa criança. Então, ele precisa de atividade de construção e manipulação, ele precisa de movimento artístico, ele precisa do manipulável, ele precisa do pegar, ele tem que ter tônus muscular para realizar atividade de escrita. Jogos de associação e memória, a gente precisa trabalhar muito com os meninos a associação cognitiva. Utilizem jogo de memória, gente, jogo de cartas. Utilizem aquele jogo de dominó de número, de letras. Utilizem jogos para o conteúdo. Ah, mas eu não posso deixar de dar o conteúdo que está lá na BNCC. Traz esse conteúdo de maneira um pouco mais. Eu não gosto de usar lúdica, porque as pessoas usam a palavra lúdica e associam a brincadeira. Tem gente que pega um livro e diz que é lúdico, e tem gente que diz que lúdico é só sentar e sentir o cheiro do mar. Ludicidade para cada pessoa é diferente. Então, assim, utilizem estratégias que envolvam muitos jogos, muita brincadeira, muita associação. Coloquem a memória deles à prova. Isso faz toda a diferença. Atividades físicas com movimento guiado. Atividade de arte-terapia, já falei muito sobre isso. Histórias sociais, né? Para que eles entendam o contexto de realidade, é preciso trazer histórias sociais para essas crianças. Histórias sobre eles, histórias sobre o outro. Trabalhem a história local, do bairro, da casa, da família. Precisam de histórias para que a realidade seja construída. Atividades de relaxamento e respiração, né, que são importantes, né? Ao final de cada aula, eu costumava fazer com os meninos um momento de relaxamento e depois uma brincadeira, como uma brincadeira na forca, alguma coisa assim, sempre ajudava bastante. Então, podem utilizar. Eu vou dar uma pausa para que vocês perguntem alguma coisa, porque eu estou acelerando. Vocês têm alguma coisa para perguntar, alguma dúvida? Até então. Meninas, alguma dúvida? Não? Porque senão eu vou seguindo. Então siga. No final tem algumas reflexões. Isso. Como eu não estou vendo o chat de conversa, eu não estou vendo muito bem como é que está o clima do grupo. Então, se vocês quiserem aproveitar o momento para ir me atualizando, se está contente, né, se eu desacelero um pouco mais, se é muita informação ao mesmo tempo, ou se a gente pode seguir do jeito que está. Bárbara chamou você. Quer perguntar, Bárbara? Pode abrir o microfone. Pergunte. Oi, meninas, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, Eu estou, pode perguntar. Esqueci até que o celular tinha microfone. Deixa eu te falar. Michele, primeiro dizer que você está alargando o meu olhar, viu? E isso é muito positivo. Eu tenho uma questão para perguntar a você. Eu estive muito tempo, estou, né, muito tempo com as crianças de quinto ano, certo?
E como você bem falou, muitas coisas são desenvolvidas, né? Ou melhor, eram para estar sendo desenvolvidas desde quando a gente tem, como é que eu posso dizer, ou até antes disso, a noção de que a gente, enquanto professor, a gente não pode dar diagnóstico nenhum, mas é como você falou no início, que a gente percebe, né? Nós somos os Sim. primeiros a perceber, porque estamos diariamente com aquela criança e a gente vai perceber no desenvolvimento dela. Só que eu acredito que você concorde comigo que quando a criança chega, por exemplo, no quinto ano, né? E que ela traz já uma certa idade, já um caminho, né? Não percorrido, vamos se dizer assim, no desenvolvimento dessas habilidades, dessas aprendizagens, é muito mais complexo, né? E vem o fator idade, e vem o fator de aceitação familiar, que quando eles estão maiores chega até a ser mais gritante, enfim. E aí eu queria perguntar a você o seguinte: como a gente já recebe essas crianças numa faixa etária em que eles já deveriam ter garantido coisas bem minuciosas, né? Bem no PDI deles iniciais, quando a gente recebe essas crianças que a gente percebe que a gente não tem garantido essas coisas iniciais, como é que a gente procede? A gente começa desde o início, a gente começa desde quando, como se a criança tivesse, por exemplo, no nível, vou dizer assim, que eu não sei se está certo, viu, Michele, me corrija, no nível de aprendizagem, por exemplo, de primeiro ano, né? Dessas questões todas que você colocou, dessas questões sensoriais, dessas questões de se adaptar à rotina, né? Como é que a gente faz com essas crianças que já têm um nível de idade, né? Já avançado? Entendo sua pergunta. A gente começa pelo começo. Qual é a primeira atividade que o professor faz com as crianças? Diagnóstico. Diagnóstico. Uhum. É pelo diagnóstico que a gente começa. E aí eu preciso dizer, quando a gente faz o diagnóstico, que corrige, que vê nesse diagnóstico que a criança ainda não traz os marcadores necessários para estar naquela série, naquele ano, primeiramente a gente vê se ele tem uma dificuldade, já está próximo dele, ou se é muito mais do que uma dificuldade, que, por exemplo, é uma criança que tem uma dificuldade na escrita, ou uma criança que tem uma dificuldade em organização de pensamento, de sequenciamento lógico, como é que essa criança opera na fase diagnóstica. Você viu que ele não consegue atingir o marcador mínimo, aí você faz uma outra avaliação, que é aquela avaliação relatorial. Você vai relatar, escrevendo mesmo, fazer aquele velho relatório, tudo o que foi observado. É nessa hora que a gente chama a família. Chamou a família, coordenação, a gente não faz nada sozinho, óbvio, passou para a coordenação, óbvio, vai validar, né, as percepções do professor, chama a família. Chamou a família, sinalizou tudo que provavelmente já deve ter sido sinalizado antes, pergunta para a família se essa criança já fez algum tipo de investigação anterior. Não fez nenhuma investigação, a escola tem sala de recurso multifuncional? Pronto, tem sala de AE, manda para a professora da sala de AE fazer uma outra avaliação. A professora do AE vai fazer com todos os marcadores, né, tanto de neurodesenvolvimento, como de língua portuguesa, como aspectos de matemática, como aspecto de socialização, como aspecto de compreensão, de noção de realidade, e aí ela vai fazer também o relatório dela. Junto ao relatório do professor, junto ao relatório do professor do AE, chamou a família, tá aqui, mãe, o encaminhamento. Essa criança precisa ser encaminhada para uma avaliação neurológica. Não tem outro caminho. Na verdade, a escola, por muito tempo, demorou de ter essa postura, porque precisava, óbvio, de um respaldo,
do órgão central. O setor de transversalidade da SMED, até então, poucas pessoas conheciam, né? Nem se ouvia falar, inclusive. Sou da época que não se ouvia falar. A gente começou a ouvir falar desse setor depois da pandemia. E aí, a gente aciona o setor. Se a família, ainda assim, não seguir as orientações da escola, aí a intervenção é outra, né? É uma intervenção que será feita entre o órgão central e a família dessa criança. Porque tem algumas questões que a professora em sala de aula, ela não vai dar conta, porque o comprometimento que essa criança tem é muito maior do que um reforço. Porque o reforço escolar, a própria professora já sugere. Na primeira reunião, você já chama a família e diz, olha, ele tem essa dificuldade aqui, 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 ele tem um entrave com sílabas travadas, ele tem um entrave aqui, ele tem um entrave na construção de palavras, ela já recebeu essa orientação várias vezes. Ninguém chega no 5º ano sem estar alfabetizado. Se ele chegou no 5º ano sem estar alfabetizado, opa, temos um problema aqui. Ou ele tem um transtorno de neurodesenvolvimento, que aí precisa de um encaminhamento para uma avaliação neurológica, ou ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Que dificuldade é essa? Ele é disléxico? Vamos descobrir em que nível ele é disléxico. Quais são as trocas fonológicas que ele faz? Isso é se ele escreve. Entende? Aí a intervenção é feita via coordenação e direção da escola. A gestão toma conta do processo, porque o professor não tem o que fazer. O que o professor vai continuar fazendo são atividades, né, que suscitem esse processo alfabetizador. E aí você tem que voltar, não utilizando aquelas atividades pré-prontas de base alfabética. Você não tem que utilizar aquilo, não. Você vai utilizar atividades que estejam dentro da maturação da criança. Identidade, você vai utilizar a comunidade, você vai utilizar a comunidade escolar, a construção familiar, vai utilizar como plano de fundo falar sobre as vivências dessa criança. Você não vai utilizar bola, palavras sem contextualizar. Essa criança, ela não é uma criança, vou utilizar vulgarmente o termo bobinha. Ela não é uma criança bobinha. Ela entende sobre a realidade que a cerca. Então, toda atividade que deve ser feita dela, para ela, precisa envolver aspectos do cotidiano. E que aspectos são esses? Identidade, cultura, entretenimento, atividades que sejam próprias para a idade daquela criança. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fiz junto com a professora de outros. Eu ainda era estagiária da rede, viu? Eu estou falando, não estou entregando minha idade, não, mas eu estou falando lá da faixa de 2010. Eu era estagiária na rede. Eu lembro que eu ainda estava na faculdade, e aí eu fiz com uma colega um intercâmbio. Ela na escola de Brotas e eu numa escola do subúrbio, numa municipal do subúrbio, lá no Cabula. Cabula não, desculpa, gente. Eu esqueci, Paripe, é perto de Paripe. Eu esqueci o nome do bairro, enfim. Mas eu trabalhei durante muito tempo como estagiária lá no subúrbio. E aí, o que aconteceu? A gente fez um intercâmbio com as crianças com histórias de assustar. Eles adoravam. A maioria dos meus alunos tinham muita dificuldade com leitura e escrita. E aí, o que a gente fazia? A gente preparava todo o clima, né, na sala. Eu lembro que, na época, eu fiz um Halloween com os meninos, tapei a escola toda, né, botei um globo lá e tal. Fiz o maior fuzuê na escola por causa disso. E aí eu lia com a lanterna uma história de assustar. Podia ser a história do lobisomem, podia ser a história da mula sem cabeça, podia ser da velha de Cordoba, várias histórias assim bem assustadoras, mas óbvio que não era a ponto de fazer ninguém parar de dormir. E aí depois a gente começou escrevendo palavras que eram do nicho das histórias, né? Eles poderiam escolher 5 elementos no texto que eles mais gostavam, e aos poucos a gente começou a escrever textos.
Os meninos que escreviam texto faziam os textos, os que não escreviam texto faziam palavras. Os meninos que, não escrev... que já tinham avançado das palavras começaram a construir frases. E eram aos poucos, e eram numa turma que cada um estava num nível de aprendizagem diferente. E todo o material que era produzido, a gente trocava entre a escola. Então, a festa era o dia de receber o material da outra escola. E eles ficavam comparando as escritas, vendo quem escrevia palavras lá também, quantos eram escritores, quantos escreviam frases, quantos escreviam textos. E aí a gente começou a melhorar a nossa escrita, que eles diziam, não, Pro, a gente não pode mandar isso, não. Aí a gente começou a fazer o processo de rascunho. E aí fazia o rascunho. E, Pro, eu posso escrever isso aqui de outro jeito? Como é que eu posso escrever, como eles diziam? Escrever mais difícil, né? Que eles começaram a ter aquela coisa do brio. E foi aí que, no final do ano, as crianças avançaram bastante e foi muito bacana, porque a gente conseguiu construir tudo isso em 4 meses. Não foi uma atividade estanque. Então, para aquela criança que chegou para você no 5º ano, a questão de investigação neurológica já foi feita, ele não tem nenhum comprometimento neurológico que impossibilite ele aprender, ele precisa de um reforço, ou ele precisa de uma adaptação para o TDAH, ou de uma adaptação para uma dislexia, para uma descalculia, ou para qualquer uma outra questão neurológica que seja um pouco mais simples e que seja de cunho escolar, aí o professor vai fazendo as adaptações. É de cunho do professor. Só as questões de transtorno, que aí a gente precisa, né, de uma instância superior, como eu posso chamar, né, o órgão central, para ajudar a gente a mediar e para convencer aquela família que aquela criança precisa de ajuda. Que ninguém chega no 5º ano com tanto comprometimento. Chega com certo comprometimento, sim, que a gente sabe. Eu que já fui professora do IAS, né, do Se Liga e do Acelera, eu sei, mas a gente conseguia vencer as dificuldades dessas crianças, que de fato possuíam dificuldade de aprender, que é diferente do transtorno, tá? Consegui te responder, Pro? Tá, meu amor, muito obrigada. Conseguiu sim, claro, perfeito. Porque sempre tem alguma coisa a mais, e aí a gente vai costurando, né? Porque o diálogo é um Sim, tecido de costura, a gente vai tecendo aqui, tecendo sim, ali, amarrando daqui, amarrando ali, e organizando as coisas. com E aí, certeza. dando continuidade aqui ao que a gente preparou, uma das coisas que a gente precisa é criar um ambiente de aprendizagem acolhedor. Por uma obra da natureza, posso assim dizer, essas crianças, elas sentem quando são rejeitadas. Sentem, percebem, elas percebem quando o ambiente é hostil, mesmo que qualquer pessoa que esteja no ambiente não diga uma palavra. Apenas olhe de maneira diferente para elas. É como se olhasse para elas com um olhar de você não é capaz, você não consegue, você não vai superar. E crianças que têm dificuldade de aprendizagem, eles são mestres em superar. Mestres. Quantos professores vocês conhecem que descobriram, né, o transtorno de aprendizagem na vida adulta? O TDAH, a disgrafia, a descalculia, e são professores, passaram pela universidade e venceram mesmo sem adaptação. Por quê? Mestres em superação, mestres em tentar atravessar a dificuldade. Então, quando alguém diz para mim, esse menino não aprende porque não quer, sinto muito. Não. Essa criança não aprende porque as condições para que ele aprenda não foram ofertadas. Então, a gente precisa criar um ambiente de aprendizagem acolhedor. Eles precisam, antes de qualquer coisa, se sentirem seguros, acolhidos, confortáveis. Eles precisam ver na expressão, principalmente de quem está ali na frente conduzindo o trabalho, na expressão do professor, que ele é validado, né, que as ideias dele, que o modo dele de existir é validado. Mas primeiro ele precisa aprender a estar nesse ambiente. Por isso que são 2 movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Ele vai sendo acolhido e aprendendo como estar e como retirar o máximo daquele ambiente. Se as 2 coisas não andarem para e passo, não vai acontecer nada e essa criança vai só passar pela escola, né? É preciso pensar
em olhar essa criança com empatia, é preciso ter com ela uma comunicação aberta e entender que ela tem uma limitação de compreensão da realidade, que é uma criança que tem o pensamento inflexível. Ele não entende porque ele não quer, ele não entende porque você está dando uma volta para falar e é algo simples. É só se comunicar de maneira direta, mas com carinho, com empatia, ele vai entender. As crianças que têm TDAH, a gente diz para ele, é como se você estivesse dando uma ordem muito suave, mas é uma ordem. Hoje vai ser assim, 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 assado, vamos fazer assim, assim, assim e desse jeito. A comunicação é o que faz com que ele vença a ansiedade do depois, do que vem depois. Percebam que as crianças que têm TDAH são crianças que o lábio é partido, que a unha é ruída, que o cabelo no pé é mais assanhado e puxado, porque eles coçam o tempo todo, eles puxam. Tem criança que chega a desenvolver na pele psoríase, de tanto que eles coçam, nervosos com depois, né? Colaboração, promover a colaboração entre os alunos. E eu digo que esse sentimento de colaboração, ele acontece quando as crianças também percebem que toda a equipe da escola é unida. Na escola onde eu trabalho, a gente do AE tem feito um trabalho de formação interna. A gente tem feito um trabalho de formação com os profissionais da escola, com o pessoal da cozinha, da limpeza, com os ADIs, até mesmo com os professores. Toda vez que falta uma água, é um encontro no Meet. Toda vez que acontece alguma coisa, que a cozinha é um encontro com os profissionais. A gente tem feito um trabalho formativo. Inclusive, ainda não está acontecendo no volume que a gente queria. Inclusive, a gente fechou parceria agora com a Mamari Lopes. A gente vai levar a Mamari Lopes, olha que maravilha, lá para a escola para fazer uma formação com os professores, né? Que é uma potência em inclusão. É, é uma realização, a gente está conseguindo fazer esse percurso formativo dentro da escola, abrindo, de fato, as portas da escola, escancarando para que as crianças neurodivergentes não só estejam ali, mas que elas também façam parte do espaço. E a gente não precise dizer que a gente vai incluí-las, porque elas já estão, elas já pertencem, elas já são a escola. E, por fim, a criatividade precisa trazer elementos criativos, a gente precisa se reinventar. Hoje em dia, a gente tem vários dispositivos de inteligência artificial que ajudam. Estou com dificuldade de pensar uma aula para fulano de tal que tem tal comprometimento. Gente, chat GPT. Digo sem medo para vocês, acessem, usem e abusem das inteligências artificiais. Sejam claros na consigna, coloque lá. Estratégia para adaptação de aluno com TEA, nível suporte tal, de 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Pode colocar lá, o chat GPT vai te dar umas ideias. Podem usar. Não tenho vergonha de dizer que usa não, porque eu uso. E uso muito a inteligência virtual. Inclusive, esse material que vocês estão vendo aí, eu construí no IA. Só que eu, óbvio, coloquei as coisas que eu acho pertinentes. Eu não só bebo daquela fonte, eu trago a minha fonte para que vocês possam se refrescar de pensamento humano. Aí não é só para ser usado sem critério, é para que a gente facilite os processos. Então, podem usar sem medo, tá? Comunicação efetiva com estudantes neurodivergentes, eu já falei sobre isso, né? Que é linguagem simples, comunicação visual, tempo e paciência. Tem coisa que aquela criança não vai entender naquele momento. Tenha um pouco de paciência, ele não está entendendo, não é porque ele quer, é porque o cérebro dele não consegue processar aquela informação. Aí daqui a 5, 10 dias depois você fala a mesma coisa, ele, ops, entendi. Por quê? Porque fez sentido a realidade dele. São crianças que estão presentes no momento do real. Eles não abstraem. A abstração é algo muito distante. Tudo que você for trazer para uma criança neurodivergente, minha criança tem deficiência intelectual, o que é que eu faço? Traga coisas reais para ele. Traga o manipulável, o operatório concreto para aquela criança com DI. Vocês vão perceber que a criança com deficiência intelectual vai compreender.
tudo que você está trazendo. Feedback positivo. Sempre, sempre, sempre comemore cada conquista daquela criança. Diga, verbalize para ela, avise para ela o quanto que ela está avançando, o quanto que ela está aprendendo. Não diga só ali naquele momento, não. Extrapole, diga para a família dela. Inclusive, nas reuniões, é preciso ensinar as famílias a enxergar a potência dessas crianças. É preciso dizer para essas famílias, olha, ensina seu filho. Eu tenho um grupo, né, com os pais dos alunos que eu atendo, que eu mando videoaula, mando material, mando aquelas coisas que a gente vê naqueles perfis de Instagram. Baixa aqueles vídeos todos ensinando a montar brinquedo em casa com caixa de pizza, com pregador. Eles se divertem. Então, vocês entendem que é um trabalho que também é formativo? O professor acaba tendo que informar aquela família, porque o professor sozinho vai se afogar. E aí eu digo, é preciso ter uma coordenação pedagógica alinhada com o professor. O coordenador pedagógico tem que ser seu parceiro, tem que ser seu amigo. O coordenador pedagógico tem que estar ali, ó, ombro a ombro com você trabalhando. Porque é o coordenador pedagógico que vai fazer esse trânsito entre as famílias, entre o professor, vai ajudar e também trazer material. É por isso que o coordenador pedagógico tem que ter lá, ó, no Drive, que hoje ninguém tem mais nada impresso, o relatório de todas as crianças neurodivergentes. Por quê? Porque ele precisa ajudar o professor. Minha coordenadora tem lá o relatório de todo mundo. Ela sabe qual é a neurodivergência de cada criança. E quando ela esquece, ela vai lá e olha. Para ela poder ajudar. Inclusive, foi uma das coisas que foram pontuadas esse ano na escola, que a gente faz as reuniões pedagógicas, né, do corpo de professores, e a gente tem discutido o quanto que a escola está mudando de cara desde que o AEE meio que oxigenou. Porque a gente começou a trocar. Não deixem o professor do AE lá isolado. Vão lá e perguntem. Isso aqui eu estou tendo dificuldade, eu faço como? Também é papel do professor do AE ajudar. Entende? Não se sintam sozinhos. É papel também do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico não é só para a burocracia. Ó, meu coordenador, não estou conseguindo pensar aqui, não. Bora sentar aqui no nosso momento de planejamento, na nossa TP. Me ajude. Como é que eu faço para ensinar esse conteúdo aqui para esse menino que tem TDAH e ele não consegue assimilar do jeito que eu estou colocando? Me ajude a pensar. Duas cabeças pensam melhor que uma. Não precisa fazer um planejamento diferenciado. Sabe o que é que eu sempre fiz? Notas de rodapé. Eu escrevia no rodapé a intervenção que eu ia fazer só com aquela criança, porque já tinha o PDI construído, então não tinha por que eu me apavorar, e aí eu colocava no rodapé nome da criança, por exemplo, Davi Luiz, a intervenção que eu ia fazer para ele dentro daquela aula. Enquanto os meninos estão fazendo uma leitura coletiva para juntar os pedaços do texto, ele vai estar monitorando o texto ampliado e mostrando para os meninos onde está cada pedaço. Olha ele tendo que localizar uma informação, olha ele tendo que fazer lastreio de leitura, mas ele está fazendo ali no ampliado, no grandão, e os outros estão lá cortando e colando e montando o texto. Vocês estão entendendo o que dá para fazer? Que ele não vai ficar sentado na sala num canto sem fazer nada? Envolvimento da família e da equipe escolar, a gente já conversou sobre isso, eu dei uma pincelada, né? Coloquei aqui o que é de competência de cada um, né? Que precisa compartilhar as informações. Se a família não trouxer o diagnóstico da criança, é impossível que o trabalho seja feito com eles. Tem famílias que realmente têm vergonha, né, do diagnóstico da criança, então é preciso chamar aquela família, conversar, mostrar para ela que é uma dificuldade, que essa dificuldade pode ser superada, né? E que tem muito trabalho a ser feito ali, mas que você só vai poder fazer esse trabalho se você souber, né, de fato, qual é o diagnóstico. Às vezes não é um diagnóstico único, é múltiplo. É uma criança que tem um DI com TEA, ele tem TDAH com DI, e aí? Como é que você vai trabalhar se você não souber que são duas coisas ao mesmo tempo? Às vezes ele tem uma paralisia, e a paralisia dele vem junto com TEA. E aí? Como é que você vai trabalhar?
se você só sabe da paralisia e não sabe do TEA, que ele é neurodivergente. Entendem? É muito trabalho. Avaliação e feedback adaptado. Toda vez, eu acho que eu já falei sobre isso um pouquinho lá atrás, que vou fazer a avaliação, faça uma avaliação flexível, né? Preste atenção nos enunciados. Você pode pegar, inclusive, a mesma avaliação que você vai fazer para os demais alunos e só limpar essa avaliação, ampliar ela e diminuir as consignas. Só de você fazer isso, você já muda. Por exemplo, para ele levar, você bota ele para cortar e colar e montar a avaliação dele. Ele está sendo avaliado do mesmo jeito. Não pense em avaliação apenas como algo escrito. Não precisa ser. Ele pode, inclusive, fazer a avaliação num espaço separado dos demais. Se ele precisa, né, estar num lugar calmo e sem ruído. Feedback construtivo, eu já falei muito sobre isso. Adaptação do tempo e recursos adaptados. O que é que essa criança precisa? Ele não consegue segurar no lápis? Eu posso fazer um material de prensa para ele segurar no lápis e fazer a atividade dele normalmente. E aí eu trago as considerações finais, né? Que as atividades precisam ser desafiadoras para estimular os alunos a realizá-las, segundo seus níveis de compreensão e desempenho. Toda atividade deverá suscitar exploração, descoberta, com, é, compasse nas possibilidades dos alunos. É sempre importante lembrar que ensinar é um ato coletivo, mas aprender é sempre um ato individualizado. Quem diz isso não sou eu não, viu, gente? Quem diz isso é a Mantuan. Então, assim, a educação inclusiva, ela não é um espaço para ser penoso, é um espaço para a gente avançar, conquistar e comemorar cada conquista com esses alunos, porque esses alunos são alunos que superam tanta coisa na vida cotidiana deles. A escola não pode ser mais um lugar de barreira e entrave, né? E aí vem o que vocês estão buscando aqui, a formação. O professor, hoje, precisa estar capacitado para trabalhar com a neurodivergência, porque não há mais possibilidade de estar na escola sem considerar a estadia dessas crianças nesse ambiente. E não vai ser mais só um, dois ou três. Vai chegar um momento que metade da sala vai ser neurodivergente. E aí? Como é que trabalha? É preciso pensar sobre essa possibilidade e pensar com estratégia. Pensar também em políticas públicas porque a gente sozinho no chão da escola, né, só com piloto e quadro não vai vencer a vida. E pensar que a escola precisa estar imbuída nessa atividade de ser uma escola plural e não precisar mais incluir ninguém, porque a escola ela já é para todos, tá bom? Eu coloquei as referências, né, de onde eu tirei, onde que eu fui pesquisar, quais as fontes, e assim eu encerro esse compartilhamento, esse monte de coisa aí que eu falei, e volto aqui para vocês, porque eu acho que a cabeça de todo mundo está assim, ó, piscando de informação. Me digam, o que é que vocês acharam? Me contem como foi isso. Que é isso, Michele, que aconteceu aqui? Perguntem. O momento é agora. É esse. Tá. O microfone está aberto. Podem perguntar se tiverem afim. Ou se quiserem fazer alguma observação, se há alguma coisa que eu falei, algum aspecto da neurodivergência que eu falei chama muito a atenção de vocês, vem para cá que a gente dialoga. Então é isso, minha gente. Eu falo sobre neurodiversidade com muito entusiasmo. Eu sei, eu acho que todo mundo fica inibido, porque eu fico parecendo
criança, como diz minha mãe, você convive tanto com crianças especiais que você está igual a eles. Exatamente. Eu sou essa pessoa que convivo com eles e convivo no mesmo mood que eles, né? Falo com muito amor, com muita paixão, porque é um lugar que a gente precisa trazer o acolhimento. É um lugar que a gente precisa olhar e pensar que essa criança, dentro da cabeça dela, tem um mundo construído e que eu, professora, não posso ser mais uma a levantar um muro. Eu preciso baixar o muro. A escola precisa baixar os muros para eles, sabe? Não precisa ser um lugar de dificuldade. As barreiras, né, que sejam barreiras físicas, sejam barreiras pedagógicas, sejam quais barreiras existirem, precisam cair, precisam ser vencidas, e elas só podem ser vencidas com muito trabalho, muito estudo, né? A cada formação que eu vou fazendo, hoje mesmo estive numa formação sobre neuropsicologia, né, e entendendo sobre as questões neurais que impactam no aprendizado das crianças, no entendimento delas de mundo, e quais são, em que momento essas questões se tocam com a pedagogia, né? Então, é isso. Acho que eu consegui finalizar no tempo proposto. Falei demais não, né, Jace? Porque eu sou uma tramela. Se deixar aberta... Fala o tempo todo. Mas assim, ó, quero muito agradecer, né, a Virtuar. Não poderia escolher uma pessoa melhor para falar de inclusão, porque toda vez que a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente fala e a gente estuda muito mais, porque a gente acredita, e isso traz sentido, né, para o nosso trabalho. Então, assim, sorte das crianças que tem você para estar conduzindo esse processo de aprendizagem. Aprendi muito, 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 tenho certeza que todos que estão aqui aprenderam. Meninas, curtam, divulguem no Instagram, né? Peçam novamente outras temáticas com Michele, para que a gente possa fazer outros percursos. Coloquem lá no grupo, né, o que vocês querem saber mais, o que, né, Michele, o que precisou ser mais detalhado, porque, de fato, um percurso é muito pouco para falar de um tema tão complexo e tão cheio de coisas para se aprender. Minúcias. Porque hoje, nossa, aprendi muito, um monte de coisa que eu não sabia. Então, gratidão, muito obrigada mesmo, viu? Vamos fazer uma foto coletiva, gente, que eu sou amostradinha, viu? Eu sou bem Vambora. amostradinha, adoro uma foto. Vamos tirar uma foto, todas nós. É muito Abra a câmera, meninas. Todo mundo bacana. aqui. Quem puder, quem se sentir confortável, abre a câmera. Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu me ajeitar, que eu gosto de sair ajeitada na foto. Oi, Bárbara, tudo bem? Bárbara, te conheço pelo sobrenome. Tua irmã Oi, de minha Carol. querida. Ah, Quando eu vi o Bicê, sou, Carolina, meu amor, minha amiga. sou. Amo Carol, amo a senhora. Ai, que bom, tá vendo? E eu nem sabia disso, ó. Coisa boa, né? Esse sobrenome, minha irmã, me acompanha. Deixa eu contribuir um pouquinho. Eu iniciei minha fala dizendo o quê? Que você tinha ampliado o meu olhar, né? E a gente que tem, eu particularmente tenho uma criança na minha casa, né? Que convivo diariamente. E sei o quanto ainda o mundo é muito difícil para elas, né? E nós, professores, somos pontes, né? E não somos construtores de muros. Nós precisamos ser pontes, né? E suas palavras hoje foram, assim, de um aprendizado enorme. Não só na minha prática, mas na minha vida aqui, diariamente, com meu Cadu, que, por sinal, é filho de Carol, Ah, né? meu amor, eu já cantei Ivete com Cadu, agarrada assim, ó, do Pronto. ladinho na cadeira, cantando Ivete, feliz. Cadu é maravilhoso, que criança maravilhosa. Para você ver, Que né, que uma sorte a criança, nossa, quando viu? tem, Termos você essa noite aqui para compartilhar todos esses saberes, né? Que estamos sorte aqui a para nossa, isso. viu? Vamos Estamos para a aqui foto, para né? isso. Tô pronta, ajeitadinha, bem ajeitadinha.
Tira a foto, Jace. Ah, Joyce. Quem é Joyce? Ô, gente, eu não vou abrir minha Tira câmera. daí, Minha Michele. câmera tá com defeito, viu? Né? Bárbara, tira aí, Nani, Bárbara. você consegue tirar foto, Nani? Eu não sei como é que faz isso, não, gente. Eu aperto o print e vou. Só que esse Chromebook eu não sei como é que faz, não. Nessa benção aqui eu não sei nem pra onde vai. No Chrome, você vai do lado esquerdo onde tem ali o horário, ao lado do horário, você clica, vai aparecer no meiozinho, vai aparecer o print da tela, para você printar. Captura de tela. Opa, Nathalie. Ó, coraçãozinho para você. Amei. Abram as câmeras novamente e vamos lá. Arraste para selecionar a área capturada. Espera aí. Eu quero tudo. Como é que faz para tirar tudo? Você vai selecionar o campo que você deseja. Tô tentando. Tirei uma. Vamos fazer. Foi uma teste. Bora tirar outra. Foi teste que eu tô aprendendo. Tá vendo que todo mundo tem uma coisa para aprender? Pronto. Aqui. Tela inteira. Sorriso, meninas. Yes! Eu consegui! Tá me sentindo maravilhosa. É assim que eu comemoro com as meninas. Todo acerto. Saio comemorando pelo corredor com eles. É muito bacana. Porque tem criança que eu busco na sala, né? Eu vou buscar e vou levar. Aí toda vez que a gente volta de uma aula bacana, a gente volta comemorando. Comemorando, assim. Também para não entregar o menino muito agitado para a prova. Mas a gente vai vibrando. Toda conquista é motivo de celebração. É isso, meninas. Já se é com você, tá? Já Então, boa passei o noite. Eu vou ficar bastão. assim também, ó. Ó, Michele, vou ficar assim, ó, vibrando de você na Virtua. Comemorando. Então, meninas, boa noite. A gente se encontra no próximo percurso. Boa noite. Beijos. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.